Gente, a dieta restrita é aquela em que a pessoa limita a sua alimentação a um tipo de alimentação. A sua vida, né, tem que ser limitada. Hoje, a nutricionista Miriam Bento vai falar um pouquinho sobre essa dieta e também de alimentos alergênicos. Seja bem-vinda, Miriam. Seja bem-vinda aqui em casa pela primeira vez, né? Obrigada. Ai, que bom. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos conversar então. Senta aqui, pertinho de mim. Miriam, eu estou com 68 anos de idade e há 5 anos eu tinha uma dor no intestino que eu não sabia que era no intestino. Cheguei até a fazer uma cirurgia desnecessária. E a dor depois da cirurgia, eu pensava que era no ovário e depois foi no intestino. E eu fui numa nutricionista e ela disse pra mim, eu sei o que você tem. Eu falei, sabe o que eu tenho? Ela falou, sei, você tem intolerância à frutose. Eu falei, mas eu não fiz nenhum exame, como é que você sabe? Por tudo que você está me relatando, eu também tinha, eu tive e tenho, e eu sei que o seu quadro é esse. Mas vamos fazer exame. E fiz, realmente tinha. E ela falou pra mim assim, você pergunta pra sua mãe que quando você era criança, que você tem isso há muito tempo. Pergunta pra sua mãe como é que era, se ela observou você quando você era criança e tal. Mas infelizmente eu já não tinha mais minha mãe, não tinha como responder. Agora eu te pergunto, essa intolerância que eu tenho hoje, ela me acompanha desde criança? Ou quando eu fiquei mais velha ela se agravou? Como é que foi isso? Certamente, senhora Cleide. No geral, as alergias alimentares começam muito cedo da vida. As intolerâncias podem desenvolver de acordo com o ambiente e o estilo de vida que você carrega, que você escolhe para a sua vida. Pessoas que vivem sob estresse muito grande e que não cuidam de uma alimentação, tem uma alimentação bastante inflamatória, a tendência exatamente é de um certo tempo da vida, né, a partir dos 30, 40 anos, começar então a piorar o quadro. Então, às vezes, você até tinha uma sensibilidade ali à frutose quando você era criança e isso se mostrou mais evidente depois das consequências da vida. Aí a gente pode levar por uma perda familiar, algum problema emocional muito grande que você teve, causa então um estresse muito grande, metabólico, vai para o intestino, então causa uma inflamação local e nesse momento as suas intolerâncias vão piorar muito. Eu até falo para os meus pacientes o seguinte, é bom evitar fazer exames de intolerâncias, tanto à frutose quanto ao glúten, né, lactose, em momentos de crise. Porque se você fizer em momentos de crise, vai dar intolerância e alergia a tudo, a tudo. Então, é bom, é muito importante no seu caso, né? Como você veio lá com essa dúvida se é precoce, seria ótimo entender quando foi que isso se intensificou e se hoje você está bem. Porque existem casos que a gente faz o tratamento da permeabilidade intestinal, retira esses alimentos por algum tempo, trata toda a permeabilidade, recoloniza esse intestino e depois de 4, 5 meses a gente começa a fazer a reintrodução e o paciente aceita super bem, né? O metabolismo foi reequilibrado. Mas realmente pode ter sido sim lá da infância. Isso que você disse quer dizer que primeiro você vai consertar o intestino, aí depois você reintroduz os alimentos. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Na verdade, o intestino, ele tem o eixo, né? Então, ele é muito ligado ao sistema emocional. Pacientes que têm um sistema emocional, uma demanda muito grande de preocupações e estresse, acaba descompensando o intestino, causando, então, desbiose, não produz a serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, né? O que a gente fala, que é o hormônio do bem-estar, tal, a serotonina. 90% da serotonina é produzida lá no intestino. Então, quando a pessoa é muito estressada, a tendência é ela desenvolver muitas alergias alimentares. Aí a gente fica emburrado. Aí a gente fica emburrado e não sabe a causa. Olha só que interessante isso que você está nos dizendo, que você nos traz. Quer dizer que uma pessoa, hoje em dia, a frase, eu já falei isso aqui várias vezes, mas a frase que a gente mais ouve, como você tá? Tô na correria. Exatamente. Tô na correria. Então quer dizer que essa correria está desenvolvendo essas alergias. Hoje a tecnologia, né, as redes sociais tirou muito da gente a privacidade, né? Hoje o WhatsApp 10, 11 horas da noite o telefone está tocando, pacientes, clientes de todos os âmbitos, né? Principalmente pessoas que têm alta demanda, né? Muitos funcionários, né? Pessoas de gestão, então, que têm muitos subordinados, têm uma vida muito estressante, até porque o horário de trabalho não finaliza às 18.
Não. Ali vem 19, 20, 21, 22 horas, está ali no WhatsApp resolvendo problema, né? Então, essa falta de rotina, o não olhar para si, porque hoje a gente corre muito atrás dos objetivos financeiros, né? Os objetivos profissionais, e a gente parou muito de olhar para a gente mesmo, olhar para quem é a Cleide, o que o organismo da Cleide está pedindo. Às vezes, eu trabalho com exame de biorressonância no consultório, que as surpresas são imensas e constantes. Exemplo, ontem mesmo eu fiz um exame de uma cliente que ela ama laranja e não abre mão do arroz, né? Então, tipo assim, a gente já estava com a dieta sem glúten, sem lácteos, fui fazer o exame já há 30 dias, fizemos aquele processo de detox, já estava assim bem encaminhado. Vamos fazer o exame, para surpresa dela, o organismo dela é totalmente, ele não aceita a laranja. Bioenergeticamente falando, a laranja é totalmente incompatível com ela. Então, olha o resultado, a laranja está inflamando ela. Aí você me pergunta, mas não é saudável? Para quem? Aí quando a gente vai lá atrás, ela sempre teve essa intolerância à laranja? Não, não era. Ela fala assim, nossa, realmente eu sinto assim, um leve desconforto, às vezes fica com gases, arrotando, né? Às vezes com eructação, muito depois que come a laranja, mas por ser apaixonada na laranja, ela achava, eu tenho que tratar meu intestino, então preciso da laranja. Que a laranja... solta. Exatamente. Além dela soltar, ela também funciona como prebiótico, né? Dá vida à casca da laranja e tudo mais. Então, ela comia a laranja como se fosse uma terapia e, na verdade, a laranja estava inflamando ela porque o organismo dela não consegue lidar com as fibras da laranja e isso vai causar um aumento da permeabilidade intestinal, levando o quadro dela, então, a piora. Não produz serotonina e ela, para variar, ela estava em depressão também. Então, o quadro da depressão dela pode estar vindo lá da laranja que ela come 2 vezes ao dia. Então, gente, quer dizer que você está comendo alguma coisa aí, tá lascada e nem sabia. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, assim, tem muitas intolerâncias a amendoins, caseína do leite, glúten, isso todo mundo já sabe, já é uma coisa mais comum. Mas quando a gente pega lá, né, coisas da rotina, o arroz, o feijão, né, as oleaginosas têm muito isso, algumas outras castanhas, como amêndoa, nozes, também causa bastante. E às vezes o problema não é nem com a frutose, é com algum outro composto da fruta. O abacaxi também tem muito isso, né? Tem muitas pessoas que têm sensibilidade ao abacaxi. O melão, tem muitas pessoas também que têm sensibilidade a ele. E aí são assim, nossa, mas são saudáveis. Mas saudável para quem? Eu já ouvi uma máxima que diz assim, se o cão é melhor amigo do homem, o melão é melhor amigo da mulher. Porque ele tem elementos que ajudam no aparelho reprodutor, né? Perfeito, mas para se for uma mulher que tem sensibilidade aos compostos do melão, ao invés dele melhorar essa parte, ele vai aumentar a inflamação. E assim, a inflamação vinda pelo alimento, eu até costumo dizer que isso é algo de saúde pública, que deveria ter mais ênfase. Deveria ter mais ênfase, assim mesmo. Devia estar no SUS. Sim, exatamente. Porque o que acontece? Eu como um alimento que ele não foi bem digerido. Então, é aquela substância. Exemplo, vou citar o glúten ou a caseína do leite, por exemplo, que é mais comum, né? Então, essa caseína não foi digerida, o meu corpo não conseguiu quebrar ela. Se ela não quebrou, ela vai ficar intacta, inteira dentro do meu intestino. Nosso intestino, então, ele é totalmente conectado, assim, às junções. E quando isso acontece, esse alimento ali que não foi degradado, ele não sai nas fezes, ele aloja aqui dentro das vilosidades e isso vai inflamando e vai aumentando a permeabilidade do seu intestino. O que acontece com isso? Essa caseína ou esse glúten que era para estar aqui e daqui ele ser degradado e virar, né, sair nas fezes, o que ele faz? Ele entra para a parede, dentro da parede, aqui é todo vascularizado, cheio de vasos, e esses vasos, o que acontece? A gente já tem estudos hoje mostrando que tem glutenina, que é a parte do glúten, lá no cérebro. Aí as pessoas ficam aí com consequência, memória ruim, concentração péssima, não consegue lembrar de nada, né? Às vezes com demência, entra até no Parkinson, Alzheimer, e aí vai, né? Consequências neurológicas. E o problema está lá porque o intestino inflamou e abriu, permeabilizou, não tem mais produção de serotonina, e o glúten, a caseína, os alimentos que não foram bem processados estão aqui. O que acontece isso? Fica superativando o seu sistema imunológico. De onde vem hoje as artrites reumatoides, fibromialgia, e aí, geralmente a artrite reumatoide principalmente, mas a Hashimoto e todas as outras doenças autoimunes, inclusive lúpus, né? E todas as demais.
A base delas é isso, porque o seu corpo está sendo super estimulado todos os dias com o alimento que você come e não foi degradado, então ele sinaliza para o seu corpo, não consigo lidar com isso. E aí produz então lá os leucócitos, né, os soldadinhos da defesa nossa, eles ficam sempre em um nível que a gente chama de inflamação crônica. E essa inflamação crônica, então, daí surgem todas as doenças, tanto neurodegenerativas, quanto as doenças autoimunes e as doenças por exemplo, o diabetes mellitus pode vir daí, esteatose hepática, problemas relacionados à tireoide total, demência, Alzheimer, Parkinson, câncer, todas as doenças autoimunes e especialmente a artrite. A artrite é tão incrível que quando eu tiro o glúten, às vezes, do paciente, senhora Cleide, eu tiro o glúten e a caseína, ele melhora as dores articulares, coisa que ele tinha, às vezes, 10, 12 anos tomando anti-inflamatórios e remédios fortes, até né, de receita preta mesmo, receita azul e vermelha, e o paciente usa para o glúten, tira a lactose, desinflama o corpo, tirou o gatilho e ele melhora. Então, eu falo assim que seria um caso de saúde pública, sim, tirar os alimentos que nos inflama é da vida, é menor gasto com saúde pública. Menina, parece que eu não tô gostando de saber disso, não. Ah, é? Te impressionei? Não, é muita coisa, é muita informação. É muita informação. E isso tem que ser debatido, tem que ser discutido, porque tem pessoas que usam, por exemplo, aqueles tabletinhos para compor na comida. Aquilo ali é um veneno diário, porque tem gente que tá passando mal com aquilo e nem sabe. Menina, aquilo é puro gordura hidrogenada, né? Então aquilo cola nas veias e ali vem os problemas cardiovasculares somados já, né, a todo o processo cardiovascular que nosso mundo está vivendo, não só o Brasil, né? Hoje morrendo pessoas com infarto super jovens, né? Crianças de 23, 28 anos se infartando e dando AVC e aneurisma virou festa, né, isso? Então é uma coisa muito importante, realmente esses temperos que você citou é algo que somatizado aos outros fatores é muito importante. Eu vou pedir para que você volte mais vezes, para a gente falar muito sobre isso, alertar toda a população, porque é muito importante. As pessoas estão vivendo mal e não estão sabendo que é por conta de alimentação. Exatamente, Cleide, exatamente isso. Às vezes, eu sempre falo para o paciente o seguinte, o alimento cura, mas ele também mata. Meu Deus. Então, você vai voltar. Tem que voltar para. Eu agradeço e eu quero deixar só uma frase, né? Lembre-se sempre que você é o que você come e a cada garfada o seu destino está sendo traçado.